e hoje eu venho falar sobre como fazer centenas de vendas sem parecer um vendedor através de uma metodologia chamada Conteúdos 10x. E portanto, basicamente, o objetivo aqui desta apresentação é que tu chegues ao fim capaz de gerar uma conexão com a tua audiência impossível de ser ignorada, mas sem, pronto, necessitares de fazer aquele papel de vendedor que todos detestamos ou que sentimos que não é aquilo que queremos fazer, ainda que a venda seja algo que, na minha opinião, é muito positivo. E eu quero primeiro identificar-me primeiro contigo. Da mesma maneira que quero que tu identifiques com a tua audiência, quero primeiro perceber um pouco quais é que são as tuas dores. Eu vou estar aqui a passar isso em cima, portanto não estranho que esteja sempre a olhar aqui para o ecrã de cima. Mas basicamente eu sei, porque vivo isso na prática, a tua dor como empresário, como freelancer, como prestador de serviços, em divulgar os teus preços, na insegurança que às vezes nós temos quando estamos a fazer um discurso mais vendedor, um pitch de vendas, por exemplo, num lançamento, num evento assim ao vivo como este. Sei o que é vender só quando fazemos descontos e aquela dor de ter de criar uma iniciativa de venda, porque parece que as pessoas quando está, pronto, normalmente à venda o produto não compram e que tu precisas de forçar a venda para elas sentirem essa necessidade. E sei também o que é receber nãos by default todos os dias, sempre que tentamos apresentar o nosso produto ou serviço. Sei o que é criar um conteúdo que, na nossa visão, estava perfeito, foi o melhor conteúdo que já criamos, e chegar ao fim e não ter feedbacks, não ter comentários, não ter likes e não ter todas aquelas coisas que a maioria das pessoas acha que é o mais importante, mas depois, quando chega ao mais importante, também não ver esses resultados. Produzir conteúdos excelentes, com excelentes interações, mas que não se traduzem em vendas. E é disso que eu venho falar, como é que nós podemos criar um conteúdo que seja impossível de ser ignorado e que gere vendas, mas sem pareceres um vendedor e sem teres de fazer um papel que na tua visão é chato. E portanto, eu venho-te falar exatamente disso porque eu passo por isso todos os dias. E eu apresento aqui um livro, já para começar em grande, que é o Skin in the Game, que basicamente representa isso, o facto de nós ao estar em campo, termos uma visão completamente diferente das coisas. Isso acontece diariamente nas nossas vidas, quando nós passamos por uma determinada situação, é que se calhar conseguimos pôr-nos dos pés das outras pessoas que já tinham falado disso, mas que pronto, nós não nos identificávamos tanto porque ainda não a tínhamos vivido, e portanto eu venho falar aqui de uma posição de quem passa por isto diariamente, e é por isso que eu percebo todas estas dores que acabei aqui de falar, e pronto, e basicamente agora eu vou-te apresentar um método, um passo a passo, que eu espero que seja o mais prático e o mais adaptado à tua realidade possível. Eu vou trazer também exercícios que te permitam depois praticar isto, porque acho que é realmente o mais importante, é aplicar, e portanto espero que seja realmente um conteúdo que te agregue muito. Primeiro, tem aqui um mantra meu, que é maestria mais consistência igual a liberdade. E, portanto, eu quero-te garantir aqui hoje que tu tens o conhecimento certo, mas depois também passar-te a mensagem de que se tu sem consistência, sem repetir isto diversas e diversas vezes, sem melhorares a cada vez que repetes os teus conteúdos, as iniciativas que vais fazendo, tu não vais chegar a lado nenhum. E, portanto, a maestria, o conhecimento, a direção certa, de nada serve se tu não tiveres consistência. E portanto, eu agora vou-te falar sobre uma coisa que para mim é muito importante já desde o início estabelecer, que é, nós por mais que não estejamos a gerar vendas, que não estejamos a chegar onde queremos, nós temos valor. E se há uma coisa que eu acredito é que todos temos algo a ensinar aos outros. Eu aprendo com toda a gente que vai passando pela minha página do Instagram todos os dias, que normalmente começa por as pessoas me perguntarem algumas coisas, quererem tirar alguma dúvida ou assim, mas depois acaba por eu também retirar grandes insights ou da experiência das pessoas ou de algumas coisas que eles me vão contando, e eu próprio também depois começar a fazer perguntas, porque realmente eu acredito nisso. Todos temos valor, todos temos algo a ensinar aos outros. E eu quero que agora no início tu metas desde já no chat esta frase que é: eu tenho valor, só preciso melhorar a maneira como o transmito. Porque pronto, eu acredito que todos temos valor, mas se calhar nós ainda não temos uma direção clara de como é que podemos transmitir esse valor. E é disso que eu venho falar hoje, porque quero exatamente que tu, a partir de hoje, consigas transmitir o teu valor de forma a que gere resultados e que tu, de forma tangível, consigas sentir essa prática no teu dia a dia. E portanto, pronto, estou aqui à espera que vocês escrevam isto no chat, que é para reforçarem ainda mais esse valor que eu sei que vocês têm, mas que precisa de ser melhorado e que, pronto, obviamente, agora com este método vai ser feito. E portanto, para começar, eu quero que vocês relembrem aqui esta estátua muito gira, aqui do Cristiano Ronaldo, e quero usar isto como uma analogia exatamente para isto que eu estou a falar. Obviamente, toda a gente conhece o Ronaldo, sabe perfeitamente o valor que ele tem, mas nesta estátua não está a ser transmitido da melhor forma. E eu quero que depois desta apresentação tu te sintas assim, ou seja, depois de ter um método passo a passo, tu consigas passar aquilo que não estava a ser tão bem transmitido para algo que realmente passa a imagem que tu queres e que gera os resultados que tu pretendes. E apesar disto ser exatamente a mesma coisa, uma estátua do Cristiano Ronaldo, esta está muito mais valiosa, assim, em termos gerais, porque demonstra exatamente aquilo que tu queres passar, ou que neste caso o escultor quis passar.
E portanto pus aqui esta frase, tu a fazer conteúdos 10x a vender todos os dias e a ser agradecido por isso, porque é exatamente esse o sentimento que eu quero que tu tenhas. Da mesma maneira que a Inês estava a agradecer o facto do Roberto lhe ter dado a oportunidade de entrar no PAD e de ela, ainda por cima, isto é o melhor exemplo possível, ela ter dado o passo seguinte graças ao valor todo que o Roberto lhe gerou no PAD e que me gerou a mim também e a todos os participantes. E portanto é isto que eu quero que tu sintas todos os dias, pessoas a dizer-te obrigado, Roberto, por me teres vendido o PAD, por teres ido lá e dado a oportunidade de eu dar um próximo passo contigo e ser capaz de, neste momento, evoluir e mudar a minha vida graças a essa tua venda que aconteceu em primeira mão. E tu não precisas de ser um vendedor para que isso aconteça. Outra coisa, eu quero que tu tires uma foto, este slide, não quero que postes story nenhum, quero que só pegues no telemóvel, tires uma foto e no final eu tenho uma surpresa para ti. Não vou dizer o que é, quero mesmo garantir que só as pessoas que querem ter acesso a este pequeno, esta pequena surpresa que eu depois vou entregar no final, é que o fazem. E portanto só peço que tires uma foto. Vou deixar aqui mais 2 segundos, tiras aqui uma foto e depois no final eu vou revelar o que é que tem aqui à tua espera. Portanto, espero que já tenham tirado aqui uma foto, depois podem também voltar para trás, não há stress a seguir à apresentação. Mas pronto, falando aqui um pouco de mim, eu vou falar aqui primeiro em termos mais gerais daquilo que eu sinto que é o que mais contribui para o meu crescimento e depois também fazer um bocado uma apresentação daquilo que eu faço muito breve. Portanto, eu sou viciado em aprender e acredito que toda a gente tem algo a ensinar. Isto é a minha primeira reflexão e aquilo que eu defendo com maior convicção, é aquilo que eu estava a falar no início, todos temos valor e todos temos algo a agregar aos outros. E pronto, eu pratico também com o Kusul Mefi há mais de 6 anos, é uma arte marcial que contribuiu imenso para a minha mudança de mentalidade, para o desenvolvimento de muitas capacidades que atualmente tenho e pronto, também é um pilar fundamental na minha vida. Para além disso, sou especialista em fugir dos padrões e portanto, vocês que me acompanharem diariamente no meu Instagram, vão notar na facilidade que eu tenho de fazer coisas que mais ninguém faz e de sair um pouco fora da caixa. É nisto que eu sou especialista, por assim dizer, mas para além disso também faço umas coisas aqui interessantes dentro do marketing digital. Sou cofundador e CEO da Master Funnels, uma agência de coprodução que trabalha com infoprodutores exclusivamente. Já fizemos mais de 6 dígitos em vendas de infoprodutos, dezenas de lançamentos de infoprodutos também e centenas de vidas transformadas. E isto aqui, a última, é o mais importante. Da mesma maneira que a Inês estava a falar dos contributos que o padre lhe deu, da mesma maneira que eu também vou falar pronto, da mesma maneira que vocês vão vendo agora ao longo destes próximos dias o contributo que esta comunidade teve na nossa formação e no nosso percurso, aquilo que eu vendo também é exatamente isso, conhecimento e experiências, neste caso através de outras pessoas, ou seja, eu estou no backstage a tratar da estratégia de venda e de comunicação dessas pessoas, mas com o objetivo de transformar a vida delas e lhes dar um conhecimento e uma experiência que seja realmente impactante. E é exatamente essa a transformação de que eu mais me orgulho, e é por isso que eu venho falar aqui hoje sobre esta coisa dos conteúdos e de como é que tu podes conectar com a tua audiência ainda mais, porque nós temos dezenas de clientes infoprodutores com os quais fazemos isto diariamente, e é este método que aplicamos passo a passo com eles. Portanto, o que é que tu hoje vais aprender? Tu hoje vais aprender a gerar clientes satisfeitos e que te vão deixar testemunhos todos os dias, aquela questão que eu estava a falar do agradecer e de ser realmente grato por tudo aquilo que tu fazes por eles, da transformação que tu entregas. Depois vais saber, vais trazer interações e feedbacks todos os dias aos teus conteúdos de forma muito mais efetiva e que te vai permitir sempre levar as pessoas para um nível de consciência mais elevado, que depois se vai traduzir no mais importante, que são vendas. Vais também garantir que as tuas caixas de perguntas não ficam em branco, como muitas vezes eu sei que ficam e que não deviam, não porque tu não tens valor, mas porque se calhar não fizeste um funil e uma estratégia antes que levasse a pessoa à ação e no fundo vai depois, então esta sequência toda de acontecimentos vai se traduzir naquilo que é o mais importante, que são as vendas. Obviamente que tudo aquilo que eu vou passar hoje são os pilares deste método, não vou conseguir ir a fundo em tudo, porque pronto, isto é um método pronto, que necessita de muito aprofundamento em cada um dos pilares que eu vou aqui falar, que são 5, mas hoje eu vou trazer a base com exercícios práticos e espero que isto traga muito valor, porque vão ser coisas que podes aplicar hoje, mal acabe a apresentação. E, portanto, quais é que são os 5 pilares do método S10X, ou seja, conteúdos 10X? O primeiro pilar é exatamente o gancho. E o gancho é o primeiro impacto, no fundo, que tu vais ter quando estás a fazer o conteúdo. É a headline, caso seja um conteúdo estático, ou os 3 a 10 primeiros segundos de um vídeo. Portanto, o que é um gancho bom? Eu criei aqui uma definição do que é um gancho bom, que foi nada mais nada menos do que um gancho bom. Um gancho é bom quando a escolha daquela palavra que o compõe é estratégica e conduz a pessoa ao próximo passo.
E por curiosidade, eu quero que tu vás agora fazer um rewind, se ainda te lembrares, e escrever aí nos comentários qual é que foi o gancho que eu utilizei para que tu tivesses a curiosidade que se calhar tiveste em querer ver esta apresentação, querer consumir este conteúdo. Porque o gancho é aquilo que realmente vai trazer o primeiro impacto na cabeça da pessoa e que lhe vai gerar a curiosidade e o desejo que tu queres que ela gere. E depois o gancho, e isto até se aplica um bocado em todas, o objetivo dele não é vender, o objetivo é levar ao próximo passo. Quando tu fazes um anúncio, o objetivo de um anúncio não é vender, é levá-lo à página de captura. Quando tu fazes uma página de captura, o objetivo não é vender, se calhar é levá-lo à página de obrigado. Depois na página de obrigado, se calhar tens um texto e imagens ou um vídeo, whatever, que o objetivo é levar, por exemplo, a pessoa para um grupo do WhatsApp, por exemplo, uma estratégia de lançamento. E, portanto, tu tens de focar em cada ação com o objetivo de levá-lo ao próximo passo. Eu não vou estar no anúncio a vender o produto que vou vender 2 semanas depois do lançamento, que ainda vai ter de passar, obviamente, pela fase da página de captura, da página de obrigado, do grupo, dos e-mails, etc. E, portanto, aqui todos os pilares que eu vou falar, no fundo, são uma sequência e cada um leva ao próximo passo e nunca à venda. E isto é um erro que as pessoas fazem. Às vezes, na primeira peça de conteúdo com o qual se relacionam com alguém, já estão a vender a torto e a direito e não percebem que é preciso criar uma relação antes. E, portanto, o objetivo aqui é realmente levar a pessoa ao próximo passo. E, portanto, como eu estava a dizer, o gancho são os primeiros 3 a 10 segundos, é aquela frase impactante ou aquele início de vídeo que tu vais começar por dizer, e alguns exemplos são, por exemplo, negação, pergunta retórica, testemunho, comparação, afirmação, e portanto o objetivo aqui é tu fazeres um statement ou alguma coisa que ou gere curiosidade, ou gere revolta, ou gere qualquer tipo de sentimento que faça a pessoa parar e perceber, ok, não, olha, o David tem aqui uma coisa que realmente me pode agregar. E, portanto, eu quero que vocês deixem, lá está, como fiz agora a pergunta há pouco, o que é que foi o gancho que eu utilizei, ou os ganchos que eu utilizei aqui, vários, durante esta apresentação, para que vocês gerassem a curiosidade que eventualmente sentiram, e, portanto, depois eu vou analisar no fim, que é para ver se vocês estiveram atentos. Depois, eu criei um género de um quadro aqui durante a apresentação, que é o alcance à maestria. Basicamente eu falei da maestria, da questão do conhecimento, da direção certa, e eu então criei aqui um quadro em cada um dos tópicos. Eu vou-vos dar exercícios práticos, onde vocês depois vão poder então, pronto, aplicá-lo nos vossos negócios para garantir que a coisa comece a rolar e começam a ver os resultados desta experiência. E, portanto, aqui o primeiro exercício é exatamente ir aos vossos últimos 20 posts, se tiverem. Se não tiverem, vão aos últimos, whatever, os que tiverem, e reflitam se a headline ou se o início dos vossos vídeos foi realmente impactante. Se criou um sentimento ou positivo ou negativo na pessoa. Às vezes é bom nós podermos dizer algo que cause revolta, ou seja, tu não precisas de fazer conteúdo para vender. Às vezes isto pode ser uma coisa polémica. A pessoa que faz conteúdo todos os dias vai se sentir um bocado ofendida e, portanto, isto pode ser uma estratégia interessante, desde que tu depois no conteúdo, pronto, tragas um argumento que seja minimamente coerente com aquilo que tu disseste, mas o objetivo aqui é realmente causar assim um primeiro impacto marcante e que a pessoa não se esqueça. E, portanto, vai aos teus últimos posts e reflete se estás a fazer isso. Depois, reescreve 3 possíveis headlines ou inícios de vídeo para cada um desses posts. Portanto, o objetivo é depois tu treinares e percebes, ok, olha, eu aqui falei nesta peça de comunicação, se calhar posso criar aqui outra abordagem. E tentar pegar aqui neste tipo de exemplos que eu depois vou ainda aprofundar mais com uma coisa que depois vou partilhar com vocês no final, mas o objetivo é então reescreveres e tentares novamente pronto, mudar a maneira como comunicas, que é para depois nos próximos já irem bem à primeira. E o objetivo é exatamente esse, nunca mais publicares um conteúdo sem refletir antes se o gancho está a criar essa atenção e está a gerar essa curiosidade na cabeça das pessoas que o vão ver. Depois, segundo pilar, promessa. A promessa é super importante porque é aquilo que nos reflete, é aquilo que mostra aquilo que nós temos a oferecer e que nos vende sem vender. E, portanto, a promessa nada mais é do que o primeiro impacto, depois do gancho, onde nós, no fundo, fazemos um statement daquilo que somos e o que é que nós vendemos. E, portanto, o que é uma promessa boa? Também queria aqui uma pequena definição, dizendo que uma promessa boa é aquela que é clara, que é alcançável e que vende não o produto, mas sim a transformação que vai gerar na vida do teu cliente. Mais uma vez, pergunto-vos se conseguem identificar qual é que foi a promessa que eu utilizei nesta apresentação, mas basicamente aqui a promessa é então um statement inicial que nos permite mostrar a nossa causa, mostrar qual é o movimento que nós defendemos e como é que nós pretendemos ajudar as pessoas. Nunca falando do produto em si, ou seja, eu não comecei a apresentação a dizer o método, o conteúdo de 10x é o melhor método que vocês vão ver para criar aqui conteúdos, não sei o quê. Eu identifiquei-me com vocês e vendi a causa, identifiquei-me com os vossos problemas, etc. E portanto é isso que eu vou agora aprofundar. Primeira coisa, vendo o teu porquê. Para isso, eu já passo até aqui
ao próximo exercício, que é ver a TED Talk do Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action. Porque esta TED Talk é a base de toda a peça de comunicação que nós fazemos com os nossos clientes, as minhas próprias peças de comunicação e, no fundo, tudo aquilo que nós, a nível de marketing, estruturamos. Ou seja, aqui, esta TED Talk, para mim, é um dos pilares e é obrigatório qualquer pessoa que trabalhe com marketing ler o livro do Simon Sinek, Start With Why, ou então ver esta TED Talk, pelo menos, porque mostra exatamente como é que nós devemos comunicar as nossas ideias, a nossa marca, os nossos produtos, os nossos serviços, exatamente através desta teoria do why. Ou seja, nós temos três, no fundo, pilares com o qual comunicamos, que é o how, why e o what, e portanto, basicamente, o why é o top tier a nível de comunicação que vende exatamente esse nosso propósito, o porquê que nós fazemos as coisas, não o que é que nós fazemos. Ou seja, eu podia dizer que a minha agência faz funis de vendas, por exemplo, cria, implementa, otimiza funis de vendas. Podia dizer que o how, ou seja, como é que nós depois chegamos ao nosso propósito, é multiplicando as vendas dos infoprodutores com os quais trabalhamos, mas o meu why é muito maior do que isso, é impactar positivamente o mundo através da partilha de conteúdo e de experiências. E no fundo é isso que eu vendo, é isso que eu em todas as peças de comunicação vendo, porque é isso que vai levar a pessoa a identificar-se comigo. Ninguém quer criar e otimizar funis de vendas, as pessoas querem impactar positivamente o mundo e querem sentir que é isso que é o meu trabalho, porque efetivamente é. E, portanto, quando tu vendes muito mais o why do teu negócio, do teu produto, do teu serviço, tu vais sentir uma diferença gigante a nível de resultados, porque as pessoas vão deixar de te ver como um vendedor e como uma pessoa que realmente é uma referência e que traz outro tipo de resultados diferentes daquilo que a maioria das pessoas vende. Em vez de venderes websites, tu vendes uma transformação X ou Y, dependendo do teu ramo de negócio. E, portanto, tens de pensar exatamente qual é que é o teu why e, para isso, já adiante aqui, então, vê esta TED Talk. Depois, obviamente, tens de te identificar com as dores e desejos da tua audiência. Foi exatamente isso que eu também fiz logo no início, porque eu, da mesma maneira que vocês, passo exatamente todos os dias por estas dores e, portanto, quando eu me identifico com vocês nesse sentido, ou seja, quando eu chego aqui e digo que também sinto diariamente a falta de perguntas, a falta de interações, a falta de vendas, etc., e depois mostro como é que eu saí daí ou como é que eu desenvolvi um mecanismo para começar a melhorar os meus resultados, vocês identificam-se comigo e percebem que há uma luz ao fundo do túnel. E é exatamente essa a sensação que vocês podem e devem dar à vossa audiência. E depois, isto faz, então, vendo primeiro a TED Talk, que eu já referi dezenas de vezes, depois estudando profundamente o nosso público-alvo para perceber exatamente quais é que são as suas dores, quais é que são os seus desejos e como é que nós podemos tocar-lhe assim deeply dentro deles para que eles sintam cada conteúdo nosso de forma muito mais intensa e depois melhorando a maneira como comunicamos a nossa transformação, ou seja, percebendo depois de definir os nossos propósitos, a nossa causa e de vendermos o nosso why, exatamente o que é que nós oferecemos e começar sempre a comunicar isso, porque é isso que nos vai levar às pessoas se identificarem cada vez mais com os nossos conteúdos. Depois, terceiro pilar, nós temos o valor. E isto é provavelmente o pilar principal a nível de venda, porque é aqui que nós vamos estar a gerar conteúdo, que vamos estar a gerar valor e a dar ferramentas à pessoa dela sentir que nós temos autoridade e capacidade de depois lhe vender um próximo passo, porque pronto, a pessoa já vai ter a confiança que nós efetivamente entregamos resultados. E portanto, aqui em relação ao valor, eu tenho uma coisa muito importante para dizer antes, que é tudo que vocês fazem no vosso negócio tem de ser intencional e estratégico. Não podem fazer um story porque sim, não podem fazer um post porque sim, porque isso não vai estar a levar as pessoas ao objetivo final e não vão estar a cumprir com o vosso funil, ou seja, não vão estar a garantir que as pessoas têm etapas e que estão, no fundo, a percorrê-las ao longo da vossa relação com elas. E, portanto, têm de pensar sempre o que é que este conteúdo vai trazer. E, portanto, isso é o pilar, pronto, principal a nível do valor, que é para vocês perceberem, ok, eu sei isto, mas será que faz sentido estar a mostrar isto às pessoas neste momento? Será que as pessoas que neste momento não conhecem nada sobre marketing, querem aprender sobre uma coisa qualquer super avançada que eu sei e que se calhar vai fazer uma diferença gigante no negócio delas, mas que eu, como sou sensível e percebo o nível de maturidade que elas têm, já percebi que não faz sentido estar a comunicar nesta fase e, portanto, entregar valor não é só dar conteúdo e esperar que as pessoas aprendam, é perceber o que é que as pessoas estão preparadas para ouvir, como é que nós conseguimos comunicar isso de forma não só, pronto, clara a nível teórica, mas depois aplicável para as pessoas perceberem como é que elas podem depois sair da situação A, que é onde elas estão, e passar para a B, e portanto isso é que é mais importante. Então, valor é muito diferente de conteúdo, valor não é fazer um post, não é, fiz um post, estou a entregar valor, claro que não. E, portanto, a minha definição também de valor é que entregar valor é contribuir direta ou indiretamente para uma mudança na vida de alguém. E, portanto, é ter ali uma ação que as pessoas possam executar e que vão trazer uma transformação X
depois, consequentemente, na vida da pessoa. E, portanto, existe um método para fazer isso intencionalmente. Não é tipo fazer um post e esperar que ele gere valor. Não, é eu vou gerar esta transformação X com este post. E cada post, lá está, tem de ser intencional nesse sentido. Portanto, a lei dos 70-30, o que é isto? É a primeira coisa que eu vou falar aqui em relação ao valor. É exatamente uma lei que eu criei, porque acho que é a melhor maneira de exemplificar isto, que é, a maioria das pessoas foca-se 70 a 100% em teoria, em mostrar, olha, isto é assim, isto é assado, isto é cozido, isto é guisado, é mostrar, olha, isto foi, por exemplo, vamos falar de marketing, em vez de eu mostrar, por exemplo, há bocado, sei lá, podia estar a falar do Hook, a falar de quem é que inventou a palavra Hook nos Estados Unidos, a primeira pessoa que começou a falar do gancho, os primeiros anúncios que foram utilizados e que, onde foram utilizado esta metodologia, etc. E falar um pouco dessa parte teórica toda, que no fundo é muito gira, mas que a nível prático não traz nada e essa transformação não existe. A transformação aqui, neste caso, é pronto, olha, sei mais sobre como é que surgiu o Hook, quem é que inventou, quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, mas agora, até que ponto é que isso gera uma transformação realmente impactante que faça a pessoa perceber, ok, olha, o David aqui realmente tem autoridade nesta área, é capaz de me entregar resultados, porque ele aqui já mostrou o quanto é capaz disso. E, portanto, a minha lei dos 70-30 é inverter um bocado a pirâmide e é focar 10 a 30% na teoria e 70 a 90% na prática. Portanto, basicamente, cada um dos vossos conteúdos tem de focar muito mais nesta questão dos exercícios e nas coisas práticas que as pessoas depois possam fazer através daquilo que vocês possam ter ensinado a nível teórico, mais do que estar a explicar como é que surgiu, como é que aconteceu, etc. Ou seja, foquem-se em gerar depois, obviamente, consequentemente, as microtransformações que essas ações vão gerar. Ou seja, aqui o objetivo então, fazer uma lista daquilo que vais entregar, ou seja, tu no início do teu conteúdo dizes, olha, vou-te entregar isto, isto e isto, tal como eu fiz, ou seja, vou-te entregar um método que vai dar mais respostas, mais interações, mais tudo aquilo que eu falei no início e que depois vai conduzir ao objetivo final, que são as vendas. E, portanto, depois criar ações e exercícios que permitam à pessoa aplicar o conteúdo e gerar microtransformações, que são exatamente a razão pela qual eu criei estes exercícios. Vocês vão aplicar isto, vão sentir uma diferença gigante no vosso dia-a-dia, na maneira como encaram o vosso conteúdo e nos feedbacks que depois vão tendo e vão colher essas microtransformações. E depois, faz uma revisão de tudo aquilo que entregaste para criar a percepção de valor. Eu no final, vocês vão ver que eu faço isto na prática, obviamente, vou fazer um resumo e vamos mostrar e relembrar, no fundo, tudo aquilo que vocês já são capazes. Porque às vezes, isto também acontece muito e é muito curioso, nós entregamos muito valor e definitivamente há posts muito bons que não são bem recebidos pela audiência, porque nós não criamos a percepção do que o valor foi gerado. Às vezes nós temos conteúdos excelentes, mas depois a pessoa chega ao fim, acha que não aprendeu grande coisa, ou então se calhar sente que aprendeu muito, mas se perguntares para ela resumir, ela não sabe, pronto, dar ali continuidade à situação. E, portanto, é muito, muito, muito importante nós, no fim do conteúdo, fazemos esse tal resumo que cria a percepção de, olha, Inês, tu chegaste aqui ao meu conteúdo, eras assim, saíste assado. Carlos, tu antes não sabias fazer isto, agora sabes fazer isto. Olha, tu antes tinhas esta ideia, agora tens esta. E criar uma diferenciação e a pessoa ter claro e quase que ser vindo da cabeça ou até escrito dela isso, pronto, através de exercícios, por exemplo, olha, Carlos ou a audiência no geral, se vocês agora se sentem capazes de fazer X, escrevam whatever no chat. Então as pessoas elas próprias sentem e são elas que o afirmam e que reconhecem que já sabem fazer determinada coisa. E isso sim é um conteúdo que gera transformação. A pessoa chega ao fim e está clara na cabeça dela de que ela não sabia determinada coisa e agora sabe e que é capaz de fazer determinada ação. E depois, a nível prático, em relação aqui ao valor, é passar à execução. É fazer este método e aplicar isto em todos os vossos conteúdos, ter sempre esta noção de que as pessoas precisam de saber o que é que vou aprender, e por isso é que é importante a promessa. Nós primeiro prometermos algo, criamos a curiosidade inicial, prometermos algo que vai ser aquilo que vai gerar essa curiosidade na pessoa e depois vai permitir perceber efetivamente o que é que tu vais entregar e depois entregar exatamente isso através de ações práticas que levem a pessoa às microtransformações que depois vai ser o que consequentemente vai seguir a pessoa no funil e criar cada vez mais intimidade com ela. Depois de passar à execução, desfruta do aumento que vais ter a nível de vendas quando passares a ter esta abordagem, como eu e todos os nossos clientes, diariamente. Ou seja, a partir deste momento, tu vais sentir que quase não precisas de vender às pessoas, porque elas já estão aquecidas. Ou seja, o teu conteúdo já vai permitir que ela chegue à tua beira e tipo, Roberto, dá-me o link do PAD. Porque tu já vais estar com uma clareza a nível de consciência da autoridade do Roberto, por exemplo, ou de quem for, da autoridade de todas as pessoas que estão à volta nesse ecossistema e vais perceber, isto é o melhor sítio que eu tenho para aprender sobre Y ou X ou o que for. E, portanto,
tu, a partir deste momento, quase que não vais ter de vender. E é essa a ideia que eu digo de fazer centenas de vendas sem ter de vender. É tu criares conteúdo tão bom e criares estratégias tão efetivas e tão intencionais que tu só tenhas de mandar o link de checkout às pessoas e sejam elas a pedir-te para que tu vendas. É essa a minha transformação e aquilo que eu pretendo entregar. Depois, o penúltimo pilar são os testemunhos. Isto é muito importante, a questão da história, dos testemunhos, de mostrar que existem mais pessoas a ter as mesmas dores, mas também os mesmos resultados do que tu, e portanto eu vou agora aprofundar isso. Bem, o poder das pessoas. Isto é o resumo principal dos testemunhos e eu quero aqui fazer algumas reflexões e algumas perguntas assim também retóricas para vocês refletirem sobre isso, que é exatamente primeiro perguntar-vos quantas vezes é que vocês acham que eu falei da minha história, dos testemunhos de pessoas que já aplicam este método, dos nossos clientes nomeadamente, de tudo aquilo que eu também senti na prática como criador de conteúdo, que eu faço isso no meu Instagram diariamente e sinto exatamente estas dores que falei no início, todas estas questões que eu fui falando ao longo desta apresentação, que foram identificando problemas que eu estou a falar de forma abstrata com casos reais, com situações que eu vivi, ou que clientes nossos viveram, ou que amigos nossos viveram, whatever. Portanto, esta questão dos testemunhos não precisa necessariamente de ser um vídeo a dizer, olha, eu participei no programa X, adorei, foi muito positivo. Não, é fazer em todos os teus conteúdos paralelismos à vida real e trazer casos reais teus, dos teus clientes, da tua equipa, de pessoas que tu conheças, da tua comunidade, whatever, para que seja mais do que um mero conteúdo e que seja uma coisa única. Ou seja, para já isso é impossível de copiar. Tu nunca mais vais ter o problema de, estão a copiar o meu conteúdo. Ninguém consegue copiar as minhas vivências. E, portanto, se eu venho aqui falar de casos reais, ninguém consegue copiar, ninguém consegue fazer a apresentação que a Inês fez, porque é um case study que ela falou, no qual ela participou e que não é possível de ser replicado. Não pode vir outra pessoa dizer que fez exatamente o que a Inês fez. E, portanto, é um bocado esta ótica de nós inserirmos experiências e vivências reais em todos os nossos conteúdos. E isto pode ser feito de maneira muito subtil e indireta às vezes, ou seja, nós às vezes estamos a falar sobre, por exemplo, otimizações em Facebook Ads, estamos a dar o conteúdo e não sei o quê, e depois podemos mandar assim uma boquinha, olha, isto é algo que eu ensino no meu curso X no PAD, tenho recebido muitos testemunhos positivos e não sei o quê, e depois calamos-nos e continuamos a dar o conteúdo e não sei o quê, mas o facto de termos inserido ali pelo meio esse elogio assim meio discreto sobre o aprofundamento que existe para além daquilo tudo que se está a falar dentro de outra iniciativa, neste caso, por exemplo, do PAD ou de outro curso qualquer, que neste caso pode ser o teu curso, tu que és infoprodutor, está a criar o desejo inconsciente das pessoas em perceber o que é que há do lado de lá, o que é que há, neste caso, dentro do PAD, o que é que há no teu produto. E, portanto, tu podes fazer isto em todos os teus conteúdos, dizer, olha, eu estou aqui a ensinar esta estratégia, não sei o quê, isto foi algo que nós aplicamos com o cliente X, fizemos o resultado Y e não sei o quê. Então começares aos poucos a criar consciência de que há mais pessoas a viver essa transformação e de que tu próprio tens as vivências e tens o skin in the game para estar a falar do que estás a falar. E portanto isto é muito importante e basicamente é isso que eu te convido a fazer, é humanizares a tua marca, falares do teu percurso durante todos os teus conteúdos, de forma indireta às vezes, outras pode ser mais aprofundada e podes perder algum tempo nisso, mas independentemente do conteúdo que te for, tu trazes essa vertente real para a vertente abstrata que, pronto, qualquer pessoa pode falar e dizer, porque a maioria do conhecimento neste momento é descentralizado, está disperso na internet e é possível de ser acessado por toda a gente, mas no geral há coisas que, pronto, tu precisas mesmo de focar na tua transformação para serem de valor. Portanto, é um bocado essa a conclusão que eu quero que tu tires aqui dos testemunhos e quero que comeces a aplicar nos teus conteúdos todos. E, portanto, 2 exercícios que eu tenho para ti para isso é, primeiro, criares um destaque com os teus testemunhos se ainda não tiveres. A maioria das pessoas não tem isto, apesar de ter feedbacks diários no Instagram ou na área de membros dos cursos, etc., não tem um destaque que as pessoas possam clicar e ver. Olha aqui, a Joana, o Carlos, a Rita, whatever, sempre a ter feedbacks e a dar testemunhos positivos sobre os produtos ou os serviços da pessoa ou então outras coisas quaisquer relativas à pessoa em si e portanto só esta pequena iniciativa vai fazer um diferencial na tua comunicação porque as pessoas vão chegar ao teu perfil, por exemplo, e vão ser capazes de ver logo à partida o que é que tu consegues gerar a nível de resultados para as outras pessoas e portanto isto é uma coisa muito fácil e que se tu ainda não estás a fazer, tens de fazer ontem, é para ontem, isto é uma coisa mesmo obrigatória. E depois, isto é uma coisa que eu não vou conseguir aprofundar aqui muito, porque eu, apesar de já estar a falar a 1000 a hora, sinto que já estou há muito tempo aqui na apresentação e, portanto, tenho de ser mais direito. Mas basicamente é criar também uma lista de analogias e de histórias que incluam a tua equipa ou clientes para explicar determinados conceitos. Isto é muito importante, que é, tu durante os teus conteúdos nunca falares das coisas, lá está, de forma geral, tipo, tu vais falar o que é um lead e tu vais ler a definição que está na Wikipédia. Não, é tu usares pessoas reais, casos reais, etc., tudo aquilo que eu estava a falar há pouco,
para demonstrar e explicar determinados conceitos. E, portanto, às vezes é interessante tu fazeres uma reflexão, tirares uma manhã para perceberes de todas as definições, conteúdos, estratégias, etc., que tu queres aprofundar mais no teu Instagram ou no TikTok, onde tu estiveres presente, tu fazes uma lista e teres isso tipo acessível para sempre que fosses explicar determinado conceito, usares esse exemplo e começares a criar esse hábito na tua audiência de te referir até com outros termos, se calhar, aos conteúdos em si. Vou dar um exemplo muito rápido. O Érico Rocha redefine a promessa, ou seja, ele chama a promessa Roma. E isto tipo, é uma coisa básica. Ele simplesmente deu outro nome, usou uma analogia de todos os caminhos vão dar a Roma, é tipo, toda a gente vai para X, ou seja, o X é a tua promessa, é aquela transformação que tu entregas, e portanto, a partir deste momento, ele, em todos os conteúdos, sempre que vai dizer Roma, diz promessa. Então, uma pessoa que vem de fora já percebe que existe ali uma história, uma piada interna, um jogo por trás que gera ainda mais curiosidade. Então, tu pegares em histórias reais e trazeres para o campo dos conteúdos desta forma, através de analogias e de histórias, é muito interessante porque cria essa curiosidade constante na tua audiência e cria uma conexão muito mais forte. Já não estás a falar de promessa que toda a gente fala, estás a falar da Roma, que é uma coisa só tua. E, portanto, isto também é uma coisa interessante de vocês explorarem. Bem, último pilar, call to action. Isto é provavelmente o pilar mais menosprezado e que mais afasta clientes diariamente. E a pergunta que eu tenho para ti é: tu vais continuar a aquecer a tua base para que eles comprem os produtos da tua concorrência? Porque isto é o que acontece na maioria dos casos. As pessoas fazem grandes conteúdos, fazem vídeos incríveis, lives no YouTube, 5 estrelas, mas depois não têm um próximo passo. A pessoa chega ao fim, está completamente quente, com vontade de saber mais e de dar o próximo passo, e depois não existe. Não existe um link que ela possa clicar, não existe um call to action claro, ou então existem tipo 30, como é o caso aqui que eu ia falar agora, que é: vais continuar a confundir os teus clientes, vais dizer para eles darem like, darem save, comentarem, partilharem, imprimirem, dormirem com o conteúdo se for preciso. Vais continuar a fazer isso ou vais criar um call to action específico e dizer-lhe: depois de teres visto isto, há este passo. E, portanto, direcionar as pessoas para um sítio estratégico e que te vai permitir levar as pessoas no teu funil e criar cada vez mais essa relação que, no fundo, é o objetivo principal disto tudo. E, portanto, é exatamente essa reflexão que eu quero que tu faças. É: vais continuar a confundir os teus clientes no sentido de os mandares para 1000 sítios diferentes, ou então o facto de não mandares também para nenhum, que também acontece muitas vezes, é não termos então um próximo passo e uma direção clara após determinado conteúdo. Depois, para além disso, fazer esta reflexão contigo, de que é que adianta, por exemplo, aplicar os primeiros 4 pilares de um conteúdo 10x, depois o cliente sente a conexão que tu procuras e não o direcionas para o próximo passo. É exatamente isto que eu estava a falar. E para isso eu até tenho um exemplo pronto, mais claro, que é: imagina um Porto Benfica, todos os bilhetes comprados, todas as pessoas ansiosíssimas para ver o jogo. E depois chegam ao estádio, estão as portas todas fechadas. O jogo começa, elas estão do lado de fora e os jogadores do lado de dentro a jogar e não sei o quê. De que é que adiantou as pessoas terem perdido tempo, terem comprado o bilhete, terem se dirigido para o estádio, se pagaram para entrar, mas tu não as deixaste entrar? Neste caso, o estádio não as deixou entrar. É isto que muita gente faz com os seus conteúdos: é aquece, gera antecipação, as pessoas quase que têm o cartão de crédito na mão para comprar deles e as pessoas não os direcionam para lado nenhum. Então depois, eles, como não veem uma solução, vão comprar à concorrência. E depois é exatamente isto que não acontecem as vendas. E o call to action, então, é uma coisa muito importante e que eu sinto que é menosprezadíssimo, é tipo, provavelmente o mais menosprezado destes pontos todos, porque, pronto, as pessoas simplesmente acham que as pessoas atualmente vão, pronto, agir por iniciativa, de forma voluntária, sendo que não é bem assim que acontece. A atenção está tão dispersa, há tanto ruído, que é muito difícil mesmo, e cada vez mais as pessoas seguirem um caminho claro, a não ser que tu lhes peças e lhes dês essa direção. E, portanto, é esta, assim, a minha conclusão. E aqui eu não tenho um exercício prático, tenho um exemplo prático. E, portanto, eu agora vou-te perguntar se tu queres um exemplo de um bom call to action. Se sim, deixa-me aí no chat, que é para eu depois ver o nível de entusiasmo que vocês querem agora para começarem a aniquilar com estes problemas que eu agora falei. Mas basicamente, então, vou dar um exemplo prático do que é um bom call to action. Bem, depois de ter aqui abordado os 5 pilares base que compõem um método de conteúdos 10x, depois de ter dado vários exercícios que podes aplicar hoje no teu negócio e de agora já seres capaz de, e aqui só fazendo um paralelo, isto é o tal resumo que eu falei no início, na parte do valor, ou seja, aquela listagem de toda a transformação que eu entreguei e criar a percepção agora em cada um de vocês de que vocês sabem isto, porque efetivamente sabem se estiveram atentos na apresentação toda. Mas, continuando,
Agora já seres capaz de captar melhor a atenção da tua audiência através de um bom gancho e de uma boa chamada para a ação inicial, de vender sem que tenhas de parecer um vendedor, utilizando muito mais o teu propósito do que falando dos benefícios práticos do teu produto, entregando valor a sério e sendo capaz de mudar a vida dos teus clientes através de ações práticas e intencionais e conectando com ela através das tuas próprias experiências e histórias, ou seja, a questão dos testemunhos e das analogias, etc., tudo aquilo que eu falei, juntamente com a direção. O mais importante de tudo, depois no final, de ter aplicado estes 4 primeiros pilares, direcioná-los para os teus produtos de forma natural, de maneira que eles sigam o fluxo natural do teu negócio e que a coisa seja realmente sustentável e rica para todos, em todos os sentidos.